Atendendo aos pedidos de vocês, começa hoje a série da Ali sobre o Império Romano. Quem foram os principais personagens? Aonde eles moravam? Quem eram as esposas? Elas influenciaram nos imperadores? E nós vamos começar com um personagem que muita gente gosta, que não foi imperador, mas foi importantíssimo para a formação do Império Romano. No nosso capítulo 1 da série O Império Romano, contado pela Ali, nós vamos conhecer a história do Júlio César. Júlio César foi assassinado no dia 15 de março de 44 a.C., o famoso Ide de Março. O que é Ide? Muitas vezes vocês vão encontrar em livros ou em alguma série televisiva, algum filme sobre o Júlio César, dizendo que ele morreu no dia do Ide de Março. Era a forma como os romanos chamavam a metade do mês. E do mês de março, o dia era equivalente ao dia 15 de março. Por isso que nós sabemos que Júlio César foi assassinado nesse dia. O crime aconteceu dentro da Cúria de Pompeu. O que era uma cúria? A cúria era o local onde se reuniam os senadores para fazer as votações e as reuniões. E naquele dia, um dia antes, na noite, o Júlio César, ele teve um mau pressentimento. A esposa dele, a Calpurnia, também. E ele acordou e disse: eu não vou para essa reunião. Não vou para essa reunião, é melhor eu não ir porque eu tô com alguma sensação esquisita. Acontece que aqueles que já tinham armado o assassinato do Júlio César tinham já mandado um deles para dentro da casa do César para garantir que o Júlio César naquele dia saísse de casa. Aliás, a casa do Júlio César ficava dentro do Fórum Romano. Então imagine o seguinte: o Júlio César acordou, disse: não, eu não vou. E esse cara que estava lá dentro falou assim: olha, é muito chato você não ir nessa reunião. É melhor, quem sabe, você ir até a reunião e falar que você não está se sentindo bem e tal, e volta para casa. O que você acha? Júlio César, tá bom. Então o Júlio César, ele sai de casa, caminha pelo Fórum Romano, passa ali pelo Fórum de César, que ainda estava em construção. Inclusive, a Cúria de César não estava pronta ainda naquele momento, por isso que a reunião aconteceu dentro da Cúria de Pompeu. E o Júlio César vai caminhando até chegar na Cúria de Pompeu, que ficava na região onde é o Largo de Torre Argentina. Inclusive ali no Largo de Torre Argentina nós temos alguns dos templos mais antigos de Roma. E no momento que o Júlio César entra na Cúria, ele já sente que tem alguma coisa estranha e ele começa a ser atacado. Os senadores que tinham armado esse assassinato, cada um deu uma facada. Diz que foi uma bagunça, que inclusive os próprios senadores se machucaram, eles davam as facadas e se acertavam uns nos outros, e aí tem a famosa história do até tu, Brutus, que na verdade a frase original provavelmente é até tu, meu filho, porque o Júlio César considerava o Brutus como um filho. Por que será? Vou deixar a seguir cenas do próximo capítulo, quando eu contar para vocês a história do Brutus. Quem era o Brutus? E de onde vem essa frase, então, Ali, de até tu, Brutus? Foi o nosso Shakespeare que escreveu a história do Júlio César no final de 1500 ou início de 1600, e ele coloca nesse drama todo do assassinato do Júlio César a famosa frase até tu, Brutus, como quem diz assim: até você, que eu considerava meu filho, está participando desse assassinato. Bom, fato é que Júlio César morreu. E os senadores ficaram tão empolgados que eles tinham conseguido finalmente acabar com a vida do Júlio César, que eles deixaram o corpo ali no Senado e saíram comemorar, dizendo: liberdade, liberdade, liberdade. O povo não gostou muito disso, não. O Marco Antônio, quando chega na Cúria de Pompeu, ele vê o corpo do Júlio César e ele leva o corpo do Júlio César até a rostra. A rostra era o local onde eles faziam os discursos políticos. E ali o Marco Antônio faz um discurso
caloroso, mostrando o corpo do Júlio César, que barbaridade que tinha sido feita. E isso vai dar uma reviravolta na história de Roma. E eu comecei com a história da morte do Júlio César, propositalmente. Sabe por quê? Porque agora eu quero contar para vocês, no próximo capítulo, quem foi Júlio César e por que ele acabou sendo assassinado. Amanhã eu vejo vocês no capítulo 2 sobre o Império Romano contado pela Ali. Até amanhã!